O tema que me foi incumbido é pais que temem ao Senhor. É um tema bem interessante. Estive pensando sobre o que significa temer ao Senhor e estava recordando um pouco das minhas experiências como criança e o temor do Senhor. Parece que nos dias de hoje, poucos pensam muito no temor do Senhor. Quando era criança, quando a gente pensava em temor do Senhor, a gente literalmente ficava com medo de Deus. E foi numa experiência dessa que eu reconheci que eu era pecador e eu estava indo para o inferno, com apenas 4 anos de idade. Eu lembro de acordar um domingo de manhã, morrendo de medo de morrer e ir para o inferno. Não lembro se a gente estava tendo conferências, o que a gente estava tendo na igreja, para eu acordar com esse pensamento. Mas eu estava morrendo de medo. E naquela manhã eu sentei no meu quarto juntamente com meu irmão e ele me explicou que realmente eu estava indo para o inferno. Mas Deus havia provido uma alternativa para mim, e a alternativa era Jesus Cristo, que veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita e morreu uma morte substitutiva no meu lugar, para que eu não tivesse que morrer e pagar a penalidade dos meus pecados por toda a eternidade. Naquela manhã eu coloquei a minha fé e confiança em Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu lembro de ter medo, e era um pouco do que era passado para a gente. Eu lembro às vezes de ir para algumas igrejas como criança e ver placas nas paredes falando que a gente devia guardar os nossos pés ao entrar no templo, e nunca podíamos, como crianças, correr dentro do templo. É um pecado mortal, se a gente corresse dentro do templo. Havia uma reverência, um medo de fazer alguma coisa que pudesse trazer desonra a Deus. Havia um temor a Deus naquele tempo. Não sei qual é o retrato que você tem na sua mente de temor a Deus, mas é um retrato que a gente deve considerar. E hoje à noite eu quero considerar um pouco. Na minha oficina vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas interessante pensar em pais da Bíblia que temiam a Deus como pais. E se você começar a pensar em todos os exemplos da Bíblia, talvez você vai ficar um pouco frustrado quanto a pais que temiam a Deus. A gente pode pensar em Abraão, o grande pai da fé, que mentiu, falando que a esposa dele era a irmã dele. De certa forma era verdade, mas era uma meia verdade. E aí o filho dele, Isaac, pegou a mesma ideia e fez a mesma coisa. Podemos pensar no grande rei Davi, o grande conquistador, mas um fracasso como pai. Podemos pensar em Samuel, o grande profeta, homem consagrado a Deus, mas os seus filhos seguiam os passos dos filhos do sacerdote Eli. Fizeram coisas abomináveis ao Senhor e não foram aceitos como sacerdotes perante o povo. E você pensa, e pensa, e pensa, e é difícil a gente encontrar bons exemplos de pais que temiam ao Senhor. Tem alguns. E hoje à noite não vamos conseguir ver todos, mas eu quero olhar em 2 exemplos para a gente pensar um pouco sobre o que é temer ao Senhor como pais. Mas antes disso, vamos
elevar as nossas mentes em oração ao Senhor. E convido você então a baixar sua fronte para a gente fazer isso. Senhor nosso Deus, somos gratos pela oportunidade e o privilégio de pensarmos um pouco na Tua Palavra, um pouco nos exemplos que a Tua Palavra traz a nós. E nessa noite nós precisamos da ajuda do Senhor, porque entendemos que temor ao Senhor é essencial para nós termos um relacionamento digno diante do Senhor e também para que os nossos filhos possam aprender o que é temer a Deus. Me ajude, Senhor, como comunicador da Tua Palavra, a fazer exatamente isso nessa noite. Apresentar aquilo que o Senhor tem para nós da Sua Palavra. Que possamos estar com os corações e as mentes abertas para aquilo que o Senhor tem para nós. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos transformar um pouco naquilo que o Senhor deseja que sejamos. Pessoas tementes ao Senhor. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro exemplo que eu gostaria de pensar por um pouco nessa noite é no exemplo de Jó e sua família. E convido você a abrir sua Bíblia em Jó, se você tem uma Bíblia, Jó capítulo 1. E rapidamente eu quero examinar os primeiros 5 versículos do livro de Jó. Jó 1, de 1 a 5. A palavra de Deus diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O livro de Jó começa com uma apresentação da integridade do patriarca, que prepara o palco para o drama celestial a ser desenrolado. Se você souber um pouco do livro de Jó, o drama, na verdade, é entre Deus e Satanás, que procura alguém que seja realmente temente a Deus. Então Deus apresenta Jó como essa pessoa. Em tudo, nesse livro, será o caráter de Deus, mais do que a inocência de Jó, que ficará em jogo. Jó será o ator principal do palco, em que a dignidade de Deus será provada. Jó é considerado um dos livros mais antigos do Velho Testamento, e Jó está fora do fluxo normal da história sagrada, como mediada pelo povo de Israel. Então ele não segue muito a linha que nós vemos no resto da história do Antigo Testamento. Jó aqui
é considerado o sacerdote e o pastor da sua própria família. E ele então é responsável por alcançar o coração de seus filhos. Eu quero pedir de vocês a sua ajuda nessa primeira parte, para me ajudar a responder a seguinte pergunta: como é Jó descrito no primeiro versículo? Como é o caráter que Deus deseja naqueles que desfrutariam os privilégios e as responsabilidades do pastoreio da família? Vou ler novamente o primeiro versículo para você pensar um pouco sobre Jó e o seu caráter. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então me ajude, irmão. Como é Jó descrito nesse primeiro versículo? Vamos lá? Íntegro, reto, justo, temente a Deus. Se desviava do mal. E ele se desviava do mal. Podemos ver algumas características. Eu de vez em quando viajo um pouco nos meus pensamentos, e quando eu estava estudando pensei em algumas palavras que começam com a letra C, que descrevem mais ou menos o que eu encontro nesse primeiro versículo. Primeiro, consagração. Uma pessoa consagrada ao Senhor. Segundo, eu vejo uma pessoa que tem comunhão plena com Deus, que se relaciona com Deus. Terceiro, eu vejo uma pessoa que tem consciência de Deus e do seu relacionamento com Deus. Quarto lugar, eu vejo uma pessoa com o coração voltado para Deus. Eu vejo também, em quinto lugar, um construtor, alguém querendo construir alguma coisa para Deus através da sua família. Vejo também a ideia do clamor a Deus, a oração. Vejo também a constância, alguém sempre fazendo aquilo que agrada a Deus. Não era alguém de altos e baixos. Alguém também envolvido em cooperação, cooperando com Deus em trabalhar na vida dos seus filhos. Eu vejo por último alguém cheio de carinho por seus filhos. Cheguei tudo isso nesse versículo. Mas realmente Jó apresenta para nós algumas características maravilhosas para a gente imitar. Agora, para ilustrar a integridade irrepreensível de Jó, o texto naturalmente focaliza a vida familiar do patriarca, o lugar onde nós somos o que somos, a família, o lar. Talvez por algum tempo, quando a gente está namorando, quando a gente está noivo, ou talvez os primeiros dias, semanas do nosso casamento, a gente consegue criar uma imagem, talvez que a gente desejasse ser diante do nosso amado ou da nossa amada, mas não passa muito tempo, talvez até na lua de mel, e a gente começa a ser o que nós realmente somos. Alguns hábitos que talvez a gente tentasse evitar, agora a gente não evita mais. Algumas atitudes, algumas coisas. Então no lar a gente percebe que não existe grandes máscaras, nós somos o que somos. E é nesse contexto que nós vemos a integridade irrepreensível de Jó.
Talvez se você fosse perguntar para minha esposa ou para o meu filho como é o pastor Daniel dentro do lar, talvez eles dariam, espero que não, mas um retrato um pouco diferente talvez do que vocês percebam aqui na frente. Mas se olharmos Jó, nós vemos que ele era realmente temente a Deus dentro do lar. Baseado nas dicas do texto, podemos descrever a liderança que Jó exercia em sua família. Note as frases-chave do texto. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez mandava convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. É uma boa coisa já de perceber que os filhos tinham um relacionamento, tinham uma amizade, né? E nossos dias, às vezes eu vejo irmãos que se relacionam bem, às vezes eu vejo irmãos que não conversam um com o outro. Jó conseguiu inculcar nos seus filhos a importância do relacionamento em família. Outra frase-chave é que Jó chamava os seus filhos e os santificava. A palavra santificar dá a ideia de separar-se para alguma coisa. E Jó chamava seus filhos para separá-los, para viver para Deus. Isso que é santificar. Outra frase que percebemos é que levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Claro que estamos no Velho Testamento, era necessário oferecer algum animal pelo pecado, né? E Jó então faz isso pelos seus filhos, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para fazer certas coisas, e Jó levantava de madrugada. Tal importância de ter certeza que os filhos dele estavam bem diante de Deus. Uma demonstração de alguém realmente, como a gente viu no versículo 1, temente a Deus. Ele pensava, outra frase, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele não sabia, mas para ter certeza que seus filhos ficassem bem diante de Deus, ele então fazia esses holocaustos, esses sacrifícios. E o finalzinho do versículo 5 diz: assim o fazia Jó continuamente. Era algo normal da vida dele. Não foi uma vez por ano, não foi uma vez de vez em quando, mas foi algo constante. A passagem nos informa que Jó então oferecia sacrifícios no final do período dos banquetes, ou literalmente no hebraico, eu não sei muito de hebraico, quando completaram-se o seu circuito. Talvez uma referência à última festa de aniversário do ano, do último filho que fazia aniversário por último. A última frase indica que esse foi o costume de Jó. Provavelmente se refere ao hábito que Jó tinha de interceder pelos seus filhos constantemente. Algo que eu também achei interessante é que esses filhos já tinham suas próprias casas. Não são filhos pequenos, já são filhos adultos. E Jó então intercede continuamente por seus filhos adultos.
E ele então continua sendo um intercessor fiel, focalizado no coração dos seus filhos. Talvez eles tinham blasfemado contra Deus, né? Lembra o que a gente leu? O pecado contra Deus. Então ele está focalizado no coração dos seus filhos. Agora, podemos pensar em algumas coisas que podemos fazer a partir do exemplo de Jó. Primeiro, pais tementes a Deus nunca deixam de interceder pelos seus filhos. Pais tementes a Deus nunca deixam de interceder pelos seus filhos. Uma coisa que eu sinto mais falta dos meus avós maternos é de poder chegar até a casa deles, passar alguns dias e cada manhã, ao passar ali, sentar com eles e abrir a palavra de Deus com eles e orar juntamente com eles. Eu sei que enquanto eram vivos, oravam por mim todos os dias. Eu sinto falta disso. Mas também agradeço a Deus porque eu posso ir até a casa da minha mãe ou do meu pai qualquer manhã da semana, e se eu chegar lá cedo o suficiente, eu posso encontrá-los com a Bíblia aberta, no caso da minha mãe, alguns cartões do lado onde ela está orando. Eu sei que o meu nome está indo aqueles cartões ali, porque ela está intercedendo por mim a cada dia. Jó fazia isso por seus filhos. Eu já não sou mais garotinho, gostaria de pensar que eu sou jovem ainda, mas a minha mãe, eu sei, e o meu pai também intercedem por mim, mesmo eu sendo esse marmanjo que eu sou hoje em dia. E Jó fazia a mesma coisa. Somente a graça de Deus pode livrar de um ciclo de destruição e perversão vinda do Pai. Mas pela graça de Deus o ciclo vicioso pode ser interrompido. Há muito falado nos dias de hoje sobre maldição de família. E sabe de uma coisa, não há uma grande ênfase bíblica nisso, mas sim uma grande ênfase bíblica sobre a bênção da família. Mensagem da graça de Deus que estende misericórdia para famílias carentes. Êxodo 20, versículos 5 e 6 fala: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Enquanto um pai perverso pode influenciar negativamente seus descendentes por 3 ou 4 gerações, se a graça de Deus não intervir, um homem temente a Deus, com o coração voltado para Deus, verá a misericórdia de Deus derramado em sua família durante 1000 gerações, ou seja, entre 25 a 40 mil anos. Como um pai de adolescente, esse princípio da palavra de Deus me anima, também me assusta. Como almejo ver o meu filho, e se Deus me abençoar, meus netos e bisnetos andando com o Senhor. Que herança tremenda seria eu poder deixar na terra filhos, netos e bisnetos que amam e andam nos caminhos do Senhor. Que impacto a minha família pode ter por toda a eternidade.
Como o sociólogo Neil Postman comentou, filhos são as mensagens vivas que enviamos para um tempo que nós mesmos nunca veremos. Eu li uma história da palavra de Deus que ilustra o poder do legado de um homem temente a Deus em Jeremias capítulo 35. No livro de Jeremias, Deus condena a desobediência do seu povo por meio de uma série de profecias e de advertências duras. Mas não adianta nada. O povo rebelde não dá ouvidos ao Senhor. E neste contexto, Deus chama o profeta Jeremias para dar uma lição objetiva ao povo de Judá através de uma família relativamente insignificante de nômades. É a família dos Recabitas. A história deles me motiva a ser um pai que deixe uma marca no mundo por meio da minha família. Os Recabitas eram descendentes de Recabe, que viveu durante o reino perverso de Israel de Jonadab. Filho de Recabe, era amigo do rei Jeú, que provocou uma reforma parcial em Israel, destruindo os adoradores de Baal, 2 Reis 10, 15 a 23. Mas quando a reforma de Jeú parou, Jonadab continuou, provocando uma reforma completa, começando com a sua própria família. Ele deu ordens para seus filhos e todos os descendentes que pode parecer meio estranho nos dias de hoje. Não deveriam beber vinho, não deveriam edificar casas e não deveriam fazer nenhuma plantação. Em vez disso, viveriam para sempre como peregrinos na terra. Eu não entendo totalmente a razão por trás dessas ordens, mas naqueles dias de caos espiritual fica evidente que Jonadab queria proteger a sua família da corrupção, tanto urbana quanto rural, preferindo a vida de abstinência e de simplicidade. Tomou providências para preservar o nome da família por intermédio de uma reforma corajosa que começou em sua própria casa. Mas o importante nessa história não é tanto o que Jonadab exigiu dos seus descendentes, mas o fato que ele conseguiu transmitir para a posteridade obediência, honra e ensino e respeito pelo ensino do Pai. Jeremias 35, Deus envia o profeta Jeremias como um teste, tentar convencer os recabitas a beber vinho na casa de Deus. Nessa altura do campeonato, já se passaram cerca de 250 anos depois de Jonadab. Imagine, havia entre 6 a 10 gerações de Jonadab e os recabitas de Jeremias 35. Em todos esses anos, nenhum deles havia apartado da instrução do seu avô. Em termos contemporâneos, seria como um nono avô meu, que eu nem sei quem era, quem foi. Ele tivesse iniciado uma tradição espiritual na Suécia no século XVIII, 1700 e vai lá pedradas, que continua até hoje na família dos Swedbergs. Infelizmente eu não sei de nenhuma tradição espiritual desse tamanho na minha família. Além de superar as pressões, as tentações de um mundo inimigo, de um mundo hostil,
a própria transmissão dessa tradição seria complicadíssimo. Você já brincou daquela brincadeira telefone sem fio? Você cochicha uma frase no ouvido de uma pessoa e chega no final de uma fila e geralmente é bem longe da mensagem original. Mas os recabitas conseguiram transmitir durante 250 anos exatamente o que Jonadab instruiu para sua família. Mas em vez de olharmos para trás, eu prefiro olhar para frente. Será que eu sou um Jonadab pronto para iniciar uma mensagem que ainda será transmitido daqui a 250 anos? No ano de 2267? Se Deus não voltar, é claro. Pela graça de Deus, eu e você podemos ter esse tipo de impacto no mundo se Jesus não voltar antes. Será que os nossos corações estão aquecidos com a graça de Deus para sermos fiéis da transmissão do nosso temor a Deus, da nossa fé em Deus e dos nossos valores bíblicos para os nossos descendentes em 2267? Para que eles ainda andem nos caminhos do Senhor. A fidelidade, a obediência, a honra aos pais, o temor a Deus, exemplificado pelos recabitas, foram um testemunho muito marcante para o povo de Judá, cuja infidelidade, a desobediência, a desonra a Deus e aos seus profetas os levavam à destruição. No final da história, o profeta pronuncia uma bênção divina sobre a família dos recabitas, que nos lembra de como Deus honra o pai cujo coração pertence a ele. Jeremias 35, 18 e 19 diz: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Que bênção seria ouvir de Deus que nunca faltaria um homem na minha descendência, que sempre estaria na presença de Deus. O legado dos recabitas continua nos desafiando hoje. Quero ser um pai como Jonadab, fazendo de tudo para que os meus descendentes andem nos caminhos do Senhor. Quero ensiná-los a palavra de Deus. Quero viver uma vida exemplar de temor ao Senhor perante meu filho e quem sabe meus netos. Uma vida de piedade, de integridade, de confissão dos meus pecados. Quero estabelecer tradições familiares saudáveis, que transmitem histórias de fidelidade de Deus à minha posteridade para sempre. Deus ainda está despertando famílias de recabitas, a começar com pais com coragem de ser diferentes dos demais. Lembra a nossa frase inicial? O caráter de um homem é o destino da sua família. Que Deus nos dê pessoas de caráter lapidado pela graça de Deus, tementes a Deus, prontos para transmitir para a próxima geração, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Você é um Jonadab? Você é um Jó?
Tenho que confessar que desejo muito ser um Jó, desejo muito ser um Jonadab, mas às vezes tenho sido muito falho em ser desses. Mas com a graça de Deus, o Deus de recomeço sempre nos dá novas oportunidades para transmitir e ser aquilo que Ele deseja que sejamos. Que Deus nos dê a coragem, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vontade de ser homens e mulheres tementes a Ele. Amém. Que transmitem esse temor aos filhos dos filhos, aos filhos dos filhos dos filhos e aí por diante. Que Deus nos ajude nessa transmissão. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses exemplos. Tanto que a gente poderia dizer, mas essas lições já são preciosas e difíceis. E sem a ajuda do Senhor, nunca seremos capazes de alcançar exemplos como de Jó e de Jonadab. Mas com a ajuda do Senhor, podemos fazer. Nos ajude, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus.